Olá pessoal, aqui é o professor Elisomar, mais uma vez para trazer para vocês assuntos referentes ao direito da pessoa com deficiência. Hoje especificamente vamos falar sobre os direitos da pessoa com deficiência na nossa Constituição Federal de 88. Vamos começar então no artigo 7º, inciso 31, fala que é proibido, qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Então, duas coisas: não pode haver discriminação quanto ao salário e nem a critério de admissão. Está no artigo 7º, inciso 31 da nossa Constituição Federal. A pessoa com deficiência não pode ser discriminado quanto a salário e critério de admissão. Segundo lugar, regra sobre repartição de competência. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Isso está no artigo 23, inciso 2 da nossa Constituição Federal. Então, uma competência comum. Quando se falar em comum, lembre-se, entra o município. Comunicípio, lembre-se. União, Estado, Distrito Federal e município, então, têm competência comum para legislar sobre a saúde, assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Eles devem cuidar da saúde, da assistência pública e da proteção e garantia da pessoa com deficiência. E no artigo 24 também da nossa Constituição, inciso 14, já fala da competência concorrente. Quando se fala em competência concorrente, então não entra o município. Olha só o que diz o artigo: compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre proteção e integração social da pessoa com deficiência. Duas coisas: proteção e integração social da pessoa com deficiência. Quem é competente para legislar? União, Estado, Distrito Federal. O município não entra aí. Lembre-se do macete concorrente, a corrente quebra no elo mais fraco, então o elo mais fraco é o município está fora da competência concorrente. Apenas a União, Estado, Distrito Federal, tá certo? Para legislar sobre proteção e integração social da pessoa com deficiência. Mas o município pode legislar sobre assuntos de interesse local para a pessoa com deficiência? Sim, pode, o STF já decidiu, contanto que a União e nem o Estado tenham legislado, o município vai poder, então, legislar havendo essa lacuna, tá certo? Terceiro ponto aqui, reserva de vaga. Quanto à reserva de vaga, a nossa Constituição já previa que devia ter um percentual mínimo de vaga para a pessoa com deficiência, visando sempre, claro, a sua integração social e a participação da pessoa com deficiência no serviço público. Então, no artigo 37, inciso 8, fala que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e definirá os critérios da sua admissão. Isso veio com a Lei 8.112 de 90, tá? Ela disse que até 20%, nessa lei dizia que até 20% dos cargos deverão ser reservados para a pessoa com deficiência. Mas aí ficou discutido aí qual seria o mínimo. Qual seria o mínimo? Se é até 20%, que a Lei 8.112 de 90 trouxe. Em 99, então, veio o Decreto 3298 de 99 e falou que o mínimo é 5%. Mínimo de vagas, então, nos concursos públicos é 5% para a pessoa com deficiência. Mais um ponto aqui, ao comentar com vocês sobre a questão da aposentadoria. Não pode haver discriminação de critérios de idade para aposentadoria, com exceção, no artigo 40, parágrafo 4, inciso 1, fala que para o portador de deficiência pode sim haver exceção, tá certo? Inclusive no artigo 201, parágrafo 1º também da nossa Carta Magna, fala que é vedado, ou seja, é proibido a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados, olha só, ressalvados os casos de atividade exercidos sobre condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, tá? Nos termos definidos em lei complementar. Então, aqui, as garantias que são dadas para as pessoas que trabalham
em atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, também é um critério diferenciado que deve ser colocado para a pessoa com deficiência, ou seja, assim como deve haver um critério diferenciado de idade para a pessoa que trabalha num serviço em condições especiais que prejudicam a saúde ou integridade física, também é possível idade diferenciada para aposentadoria a pessoa com deficiência, tá certo? Esse foi o quarto ponto, então, sobre o direito da pessoa com deficiência na nossa Constituição. Vamos continuar na próxima aula, então, temos mais alguns pontos sobre o direito da pessoa com deficiência na nossa Constituição Federal. Forte abraço, paz e que Cristo esteja em nossos corações. Obrigado, pessoal, e vamos curtir, vamos compartilhar o conhecimento com os outros amigos.